Vamos lá, meus caros alunos, tudo bem? Voltamos aqui para a terceira parte da nossa aula de Direito do Trabalho e momento blogueiro vai se acostumando. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá aquele like maroto e ativa aí as notificações, porque toda semana vai ter aula nova para vocês por aqui, no canal do YouTube. Beleza? Pessoal, faltou a gente abordar dentro dessa aula a natureza jurídica do contrato de trabalho, né? A natureza jurídica do contrato de trabalho. E aí, primeiro vamos definir rapidamente, te lembrar, na verdade, como que a gente faz descobre a natureza jurídica de determinado instrumento. É por óbvio, a gente perquire primeiro a definição daquilo, faz um cotejo entre os seus elementos constitutivos e a partir disso a gente tenta classificar, aproximando aquilo que a gente já sabe de figuras jurídicas muito próximas dentro do ordenamento jurídico. É assim que o professor Maurício Godinho Delgado ele fala para que se achar a natureza jurídica de um determinado instituto jurídico, é assim que a gente faz. No seu material tem aí uma definição dele bem legal, que diz assim, olha, pode-se dizer que encontrar na natureza jurídica de uma figura do direito, como a relação empregatícia, por exemplo, consiste em se apreenderem os elementos fundamentais, os elementos constitutivos que integram a sua composição específica, contrapondo-os, cotejando em seguida, ao conjunto mais próximo de figuras jurídicas, de modo a classificar o instituto enfocado no universo de figuras existentes no direito. A linguagem é um pouco mais difícil, mas é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Então a gente perquire o seu conceito para depois classificar. Olha os elementos constitutivos desse conceito e depois aí sim a gente parte para uma classificação para definição da natureza jurídica desse conceito. E aí surge, né? Qual que é a definição? Qual que é a natureza jurídica, melhor dizendo, da relação empregatícia? Ora, queridos, aí também a doutrina já divergiu muito e por muito tempo a gente ficou buscando a natureza jurídica, justamente pela gênese do direito do trabalho, né? Então, a gênese começa umbilicalmente ligada lá na época do liberalismo ao direito civil e, portanto, ao contrato entre duas partes autônomas, digamos assim, né, sem a presença estatal, dois entes privados, dois atores privados que fazem um contrato entre si. Então, tem uma corrente que defende o caráter privado dessa relação de emprego, mas aí, à medida em que o Estado foi regulando e intervindo dentro dessa relação, e com intervenção pujantes, fortes, como a gente já viu, isso foi ficando complexo, né? Muita gente não entendia que se enquadraria dentro do direito privado justamente pelo fato dessa intervenção ser uma intervenção bem forte mesmo. Então, basicamente, a gente teve, num primeiro momento, alguém que disse assim, olha, a natureza jurídica é de direito público. E o fato de ser de direito público é justamente porque a natureza das normas, elas são imperativas, elas são cogentes, elas são de ordem administrativa, elas não estão ao bel disposição das partes, dos atores sociais. Né? Os atores sociais já pegam um contrato de trabalho com aquelas cláusulas mínimas congeladas, aquelas cláusulas que já compõem de fato qualquer contrato de trabalho, sem que o trabalhador possa dispor dessas normas e o empregador não possa de jeito nenhum negociar aquele mínimo que está consignado na lei. E aí, por essa intervenção, alguns doutrinadores entendiam que a natureza jurídica, por exemplo, o professor Washington Barros, professor Washington Barros, ele entendia que a natureza jurídica dessa relação era de direito público, pela forte intervenção estatal. Só que, pensa aqui comigo, doutores, você sempre estudou isso, sempre que alguém foi definir com você qual era a natureza jurídica de um determinado ramo do direito, a gente sempre viu que era pela presença do Estado como uma das partes. É ou não é? Ele tinha que ser sujeito daquela relação. E aqui no direito do trabalho, por óbvio, ele não é sujeito dessa relação. Não é sujeito. Então, a crítica a essa corrente de que essa relação teria natureza jurídica de direito público ficou, né, sufragada. A boa parte dos doutrinadores hoje não concordam com essa corrente, ok? Portanto, surgiu a corrente diametralmente oposta, a de direito privado. Por óbvio, por mais que haja intervencionismo, segundo essa corrente, por mais que o Estado esteja muito presente nesse contrato, por mais que o Estado interfira nessa relação, de fato, não se trata de direito público.
ainda assim é direito privado. O mero fato do Estado não ser sujeito, ou o mero fato dele intervir nessa relação, não faz com que se altere a natureza jurídica da relação empregatícia, que é travado através do contrato particular, entre atores particulares, privados. Então, para essas pessoas, para além dessa intervenção, mesmo havendo uma intervenção forte, não retiraria a natureza de direito privado. Justamente por isso, não descaracteriza a natureza privada. E um bom argumento para essa turma que defende isso é o fato de que outros ramos do direito nunca passaram por essa questão, nunca ninguém suscitou. Se o direito de família, claramente estudado dentro do direito civil e claramente dentro do direito privado, por conta da intervenção estatal, perderia sua natureza. Assim como o direito do consumidor, assim como o pessoal que está estudando direito médico, né, de plano de saúde, há também uma intervenção grande do Estado, mas ninguém perqueria a respeito da natureza jurídica desse pessoal aí, desses outros ramos do direito. E fizeram isso com o direito do trabalho, então não retira a natureza privada. Essa é a corrente a qual nós nos filiamos, e boa parte da doutrina também já está pacificado, que a natureza é de direito privado. Mas ainda assim existem três outras correntes que tentaram definir fora desses dois ramos mais tradicionais que a gente sempre coloca. Pois bem, para o professor Cesarino Júnior, a relação de emprego, ela teria como natureza nem o direito público nem o privado, e sim um terceiro gênero, seria um tertius genus, justamente porque, e ele chama isso de direito social. Então não era nem público nem privado, era direito social. Justamente porque esse direito social tinha como escopo amparar os hipossuficientes em face do seu caráter protetivo e social. Então ele olhava o caráter social do direito do trabalho e falava, quer dizer, não é nem público nem privado. Esse negócio aqui tem um caráter muito social, visa amparar o hipossuficiente e, portanto, ele seria de natureza de direito social. Quer dizer, um terceiro gênero, algo que você certamente não ouviu falar em nenhum outro lugar, mas o professor Cesarino quis criar essa classificação nova aí. Bom, a crítica que se faz a isso é que todos os ramos, gente, do direito, praticamente, eles têm cunho social. Né? Todos, até o direito civil hoje tem boa parte das suas premissas, parte da sua principiologia hoje voltado para a questão social. Em muitos países com liberdade econômica extrema, você não consegue explicar para o pessoal lá o que seria a função social da propriedade, função social dos contratos, função social da empresa. Percebe? Então, até o direito civil, que é o direito mais privado que existe, nós hoje temos um condão social até para ele. E todos os outros também têm, né? Todos os outros, né? E não é só o direito do trabalho que visa proteger o hipossuficiente. Isso acontece em vários ramos do direito, como previdenciário, consumidor, família, direito constitucional e etc. Tá bom? E aí, então, direito social também é só uma criação aí do professor Cesarino Júnior. E direito misto. Direito misto. Bom, a quarta corrente vai enquadrar como sendo um direito misto. Ora, veja, no direito social não era nem público e nem privado. Seria um terceiro gênero. Aqui para o direito misto, os pensadores, os doutrinadores entendem que ele seria tanto de direito público, a natureza, tanto de direito público como privado, convivendo harmonicamente, entendeu? Então eu tenho uma intervenção estatal pujante, eu também tenho, de um lado, os sujeitos que são privados e que, portanto, estabelecem um contrato entre si. Então temos regras indisponíveis de um lado, regras que são cogentes de observância obrigatória, e de outro lado eu também tenho contratos, tenho acordos coletivos, tenho convenções coletivas. Então seria uma espécie de direito misto. Não é público, não é privado, é misto. Eu sofro a incidência dos dois direitos, de modo que eles convivam aqui harmonicamente entre si, certo? Também é uma teoria que não foi muito para frente, justamente pelo fato de que, ainda assim, entende-se que, por mais intervenção que haja do Estado nessa relação,
nós não entendemos isso como suficiente para classificar como direito público. O direito público se diz de sujeito, e o Estado não é sujeito dessa relação, ok? Mas ainda tem uma outra corrente, chamada direito unitário. Direito unitário. Então, e são dois professores de peso aqui para o direito do trabalho. Então, o professor Arnaldo Susequinde e o professor Evaristo de Moraes Filho, assim, clássicos do direito do trabalho. Eles defendiam essa tese de direito unitário, de que a natureza jurídica da relação empregatícia seria de direito unitário. O que significa isso? O direito do trabalho é uma fusão, uma amálgama de direito público e privado constituindo algo novo, que seria inseparável, substância diferente das demais estudadas, entendeu? Então, se no misto eu tenho a incidência dos dois, eu reconheço os dois, simplesmente, mas eles vivem harmonicamente. No direito unitário, não. O professor Arnaldo Susequinde, inclusive um dos criadores da CLT, ele dizia o seguinte, não, é uma fusão. É uma fusão de direito público com privado, que ele não vai ser nem público nem privado. Aqui também, como no direito social, ele vai ser um terceiro gênero. Né? Uma outra coisa diferente dessa. Então ele chamaria isso de direito unitário. Mas ele não chamou de direito social, nem colocou a questão como o professor Cesarino Júnior coloca, né, de que seria um direito social porque visa proteção social. Não, eles não falam isso. Eles simplesmente acham que é uma amálgama, algo novo, algo que até então ninguém tinha visto, e, portanto, ele queria uma outra classificação, certo? Bom, esses são basicamente os tipos das discussões, né, as teorias sobre as quais se fundaram aí a tentativa de estabelecer a natureza jurídica da relação empregatícia. Já disse para você qual que é a aceita? Direito privado, tá? Natureza jurídica de direito privado. Mas dentro do direito privado é importante a gente fazer aqui uma outra discussão. Então você já sabe que é de direito privado, mas dentro disso existem as teorias contratualistas, que eram mais tradicionais, e as teorias acontratualistas. Dentro teoria, das teorias contratualistas tradicionais, destaco algumas para vocês aqui. Ó. Primeiro, começou com o pensamento de que essa relação seria uma espécie de arrendamento. Então chama-se de teoria do arrendamento, é aquela que inclui o contrato empregatício, entre outras espécies de contrato de locação e de arrendamento. Gente, essa ideia, ela guarda muita relação também com a história do direito do trabalho, porque lá no direito romano, uma das coisas que se fazia era alugar a força de trabalho. A professora Voller coloca no livro dela, se não me engano, a diferença entre uns instrumentos que se chamava locatio conducto rei e locatio conducto operarum. Ela coloca isso. Essa locatio conducto operarum, salvo engano aqui, não estou trocando não, essa é a premissa de que quase tudo que nós temos hoje aí de direito de trabalho, porque é justamente um arrendamento que a pessoa faz da sua força de trabalho. Ora, com finalidade produtiva em favor de um terceiro, que estava arrendando. Então parecia um contrato de locação, certo? Então, essa teoria vem para dizer isso, né, com base, talvez, aí no direito romano. Ou seja, teoria do arrendamento seria basicamente isso, alguém arrendando a outra pessoa a sua força de trabalho. Uma outra teoria que é a teoria da compra e venda, olha, evoluindo, mas sempre dentro daquela modalidade, você vai perceber, sempre tocando ali a questão contratual, a questão de direito civil, de direito dos contratos. Estava meio... Aí pronto. Arrumei. Sempre tocando aí as coisas contratuais. Então seria uma teoria de compra e venda, como se fosse uma compra e venda. Então o obreiro venderia sua força de trabalho ao empregador. O trabalho era tido como simples mercadoria. E aí a gente sabe, né, que na Declaração dos Direitos do Homem, o trabalho não pode, no Tratado de Versalhes, se não me engano, o trabalho não pode ser considerado, trabalho humano, como mercadoria, porque era exatamente isso que embasava o fato de podermos conceber a ideia de escravidão. Escravo era coisa, não era pessoa, e, portanto, poderia ser vendido. E isso, nós não aceitamos mais essa ideia. Mas veja que a gente só sai da ideia de arrendamento para uma ideia mais nova de compra e venda. Então, ao invés de você arrendar a sua força de trabalho, você venderia a sua força de trabalho, mas ainda assim você era tratado como coisa, então nós não aceitamos essa teoria. Bom, depois tem a teoria do mandato, vai vendo, sempre tentando buscar a natureza, algo que já existia no ordenamento jurídico, né? Tentando contrapor essas figuras e colocar lá. Então, assim, o empregado atuaria como mandatário de seu empregador,
e funda-se no mesmo caráter de um contrato de mandato, né? No caráter de fidúcia da relação de emprego, né? De fidelidade e na subordinação do trabalhador às ordens do empresário. Então essa era. E por último temos a teoria da sociedade, que enxergava na relação de emprego uma relação jurídica imantada por um contrato de sociedade, né, em razão da existência de um suposto interesse comum. Né? Você pensa aí como? Rapidamente. O que pensou o pessoal que concebeu essa teoria? Ora, o trabalhador, a ele interessa que a empresa cresça. A ele interessa que haja sucesso empresarial, porque melhora a vida dele. Melhora. Então, assim, se o meu patrão ou se a empresa melhorar, eu também melhoro. Então, essa convergência de interesses, segundo essa teoria, fazia com que a gente pudesse classificar a natureza jurídica do contrato de emprego dentro dessa teoria da sociedade. E aí encerra aqui as teorias contratualistas, as teorias contratualistas. Vamos lá. Aí aqui já a coisa já muda. Ela joga para fora, ou ela tenta tirar do nosso escopo, a ideia de contrato. Óbvio, né? Olha o nome, teorias contratualistas. Então, para ela, pouco importa o contrato, né? Na primeira teoria, que se chama teoria da relação de trabalho ou inserção estatutária, ou inserção ou estatutária, basta a ocorrência da prestação de serviço, esse fato, para existir o vínculo empregatício, né? Não sendo preciso pactuação, manifestação de vontade nesse sentido. Ora, doutores, aqui é complicado demais, né? A gente pensar que não tem que haver uma manifestação de vontade para haver um contrato. Complicado, né? Muito complicado. É preciso se querer trabalhar. E isso é fato. Então nós temos um problema. Apesar de que, se a gente pensar no princípio da primazia da realidade, se alguém se ativa trabalhando em algum lugar, a pessoa chegou lá, ninguém falou nada nela, começa a trabalhar, volta no outro dia trabalha, volta no outro dia trabalha. E o empregador aceita aquela situação, mesmo sem falar nada, tacitamente? Não. Se algum dia essa relação for parar na Justiça do Trabalho, vai ser reconhecido o vínculo, né? Então, em tese, seria basicamente essa teoria aqui. Mas a gente não adota isso enquanto algo correto do direito, né? Uma teoria correta no direito. Aí seria por outro fundamento, e não por esse fundamento aqui, que se reconheceria o vínculo da relação empregatícia. Nós temos também a teoria institucionalista, que preconiza basicamente que o empregado, gente, ao ingressar nessa instituição, também estaria automaticamente vinculado numa relação de hierarquia estatutária, né? É muito parecida com a outra teoria, né? Mas simplesmente traz como uma espécie de requisito essa relação hierárquica. Então ele entra, ele vem trabalhar, mas só se ele estiver trabalhando debaixo de uma hierarquia, portanto, recebendo algum tipo de ordem. Percebe? Então, assim, o empregador não ajusta, não contrata o empregado, apenas insere ele na instituição empregadora, né? Insere. E a última teoria, dos acontratualistas, lembrando, a gente está na teoria acontratualista, seria a teoria do ato-condição. Seria a teoria pela qual o engajamento do empregado na empresa faz com que ele tenha direito a normas de ordem pública pré-existentes. A relação jurídica, a relação de emprego, não cria normas individuais e nem subjetivas, ou seja, ele tem direito a que todo ordenamento que é público já pré-existente alcança essa relação, mas ela não cria normas individuais ou subjetivas, ok? Tudo bem? Então, gente, assim, para essas teorias, o foco não é a existência ou não de um contrato, elas são contratualistas. Entendeu? O simples ingresso do empregado na empresa basta para existir a relação de trabalho. Todas elas têm isso como, digamos assim, como ponto convergente, né? Basta essa inserção do trabalhador nessa dinâmica, digamos assim, do empregador, que eu já teria ali configurado o vínculo empregatício, certo? E aí cada uma com a sua, uma ato-condição, a outra estatutária, levando em consideração a hierarquia, e a outra lembrando que basta a ocorrência da prestação de serviço, tá certo? Isso está no material de vocês, depois deem uma sublinhada ali, vai estudando um pouco sobre isso. Pois bem, doutores, aí depois a gente evolui um pouco, né? Teorias contratualista moderna, né? Porque essa teoria, concebida no decorrer da segunda metade do século XX, onde várias críticas foram feitas às teorias contratualistas. Então, o que acontecia lá? Basicamente era o seguinte: buscava-se maior espaço
de manifestação livre da vontade contratual no âmbito da relação de emprego. Entendeu? E aí é quando surge essa teoria contratualista moderna, né? Que vai indicar a natureza contratual do vínculo empregatício. Então, olhe como é lógico isso. Olha, nós viemos, ou praticamente nós nascemos de quando o homem consegue conquistar a liberdade. A vertente do direito fundamental à liberdade para nós aqui da área trabalhista é justamente a liberdade de trabalhar. Ok? É a liberdade de trabalhar. Para que você saiba que você é livre, é necessário que você manifeste vontade. Olha, isso é um princípio básico, não é verdade? Está lá na Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ninguém trabalha, nem preso trabalha, entendeu? Forçadamente. Então você precisa ter essa questão da vontade. Então essa teoria contratualista moderna traz ou busca esse espaço de manifestação livre da vontade contratual no âmbito da relação de emprego. O professor Maurício Godinho, ele trata assim, ó, isso está no seu material, vou ler aqui para você. A natureza jurídica contratual afirma-se por ser o elemento vontade essencial à configuração da relação de emprego. Olha, isso parece muito lá com o seu direito civil, não é? Um dos elementos essenciais para validar os contratos é a vontade, né? Você tem que manifestar a vontade. Então, assim, essa natureza jurídica, o professor Godinho fala, olha, essa natureza jurídica contratual afirma-se por ser o elemento vontade essencial à configuração da relação de emprego. A presença da liberdade e a projeção dela na relação concreta, ou seja, a vontade, é propósito, um elemento nuclear a separar trabalho empregatício de trabalho escravo. E aí eu falo assim, olha, então é um contrato. Perceberam? Como o elemento vontade aqui para nós, ele é imprescindível, ok? Então, assim, essa teoria contratualista moderna é aquela que a gente segue, ok? É aquela que a gente segue. Então, um ajuste fundamental para início da relação de emprego, ainda que se trate de vontade extremamente limitada, que não dirige necessariamente as cláusulas contratuais, mas sim ou apenas a efetiva participação dele. Entenderam? Então, presta atenção. O ajuste, aquela vontade, a manifestação da vontade, o ajuste inicial para a relação de emprego, ele é fundamental. Ainda que a gente possa conceber que a vontade do empregado ela é limitada. Entendeu? Ainda que ela seja extremamente limitada, porque quando ele entra, a gente sabe, a gente já estudou principiologia, nós vimos, os direitos dele são disponíveis. Por outro lado, tem cláusulas mínimas que vão compor esse contrato. Entendeu? Então, por mais que seja mínima essa vontade, ela é um elemento fundamental do início da relação de emprego. Percebe? Perfeito? Só para ficar claro, a CLT adota a teoria contratualista, certo? Para nós, a relação de trabalho é um contrato, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas especificidades, mas é isso. Maravilha? Pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Eu acredito que a gente conseguiu ver bastante coisa, não foi? Então a gente viu todos os elementos do contrato de trabalho, os requisitos da relação de emprego, melhor dizendo, vimos a diferença entre contrato de relação de trabalho e relação de emprego, vimos também aqui várias das teorias, né, de cada um dos elementos ou de cada um dos requisitos da relação empregatícia, e agora também vimos tudo a respeito da natureza jurídica da relação de trabalho. Então todas as discussões acerca disso a gente faz lá na sala virtual, tá bom, queridos? Gente, um forte abraço para vocês. Semana que vem a gente tem vídeo novo, tem aula nova. Agarrem aí nos seus estudos e vamos que vamos. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, queridos. Forte abraço e até mais.